mas alguém da galera foi pro futebol de alguma forma, enfim, percorreu mais algum Sim, caminho? sim, a gente pode citar aí da nossa turma o Everton, que é 8-1, fez Aham. sucesso na Alemanha, jogou no Corinthians, Thiago Mota, Ó, o Ale teve passagem pelo Cruzeiro, o Nenê jogou com a gente no Eurosport. ó, que da hora. Cara, teve gente que jogou na Suécia, na Suíça, o Daniel que foi para os Estados Unidos, fez vida lá. Que da Cara, é hora. assim, é uma turma bem bacana. Uma turma, o Irineu, que jogou no Flamengo, na zaga do Flamengo, que é 8-3. Tem uma turminha ali de 8-3 a 80 que Caraca, jogou aí. realmente era uma galera muito boa, né? Porque Foi bastante gente. praticamente todo mundo foi pra bola, né? Bastante gente. Da hora. Tiago, seguinte, já estamos aqui meia horinha já, mas pô, rápido assim. Mas tá show. Uhum. Eu mandei pra galera mandar algumas perguntas no Instagram e eu vi algumas interessantes, então eu queria puxar aqui pra gente poder comentar um pouco sobre elas. Bora, vou tentar ser rápido para a gente responder mais, né? Isso, show. Então teve uma pergunta aqui, ó. Já teve muita coisa do futebol aqui, né, que a gente já comentou. Uma questão aqui que foi a Holanda, o Thiago Holanda perguntou. A questão de virar a cara, Thiago. Eu vejo que isso é uma parada que a molecada fala muito, né? Desse medo, né? Porque, pô, realmente a vida do goleiro é uma parada, né? E como que é essa parada do virar a cara? Acostumar de deixar a cara pra frente ou não? Virar a cara é normal mesmo, pra segurança, faz parte? O que você tem pra falar disso? O goleiro não tem muito essa opção, né, Billy, de virar a cara ou não, né? Tem que botar a cara para bater, cara. Não só a cara, né? É, Tudo, exatamente, né? tudo que tiver. Todo o corpo. Inclusive, eu comecei a jogar com coquilha de lutador Ó, para proteger é lá mesmo. as partes baixas, né? Boa, dica boa. E não, e se você achar adequada para você, você consegue se adaptar tranquilamente. É uma coisa a menos para se preocupar. Aí você Justo. só se preocupa com a cara, que foi a sua Exato. pergunta, né? Que não tem A muito o que cara não fazer, tem né? jeito. Você tem que evitar o gol, não tem jeito. Eu, quando era mais novo, eu era mais rock and roll nos treinamentos. Eu não virava a cara de jeito nenhum. Hoje, nos treinamentos, com o decorrer do tempo, com a experiência, eu costumo brincar, né? Para quem me pergunta, eu tenho um botãozinho treino jogo. No Interessante. treino eu me protejo um pouquinho mais. Só que no jogo eu consigo ligar esse botão e o que eu faço no treino eu não faço no jogo. Tem gente que não consegue fazer isso, então tem que treinar No mesmo da forma nível. que vai jogar. Então, Aham. se você vai jogar 100%, seu treino tem que ser 100%. Hoje eu já me protejo um pouquinho mais no treino, mas no jogo não tem essa não. Você tem que evitar o gol a qualquer custo. Isso com certeza vem com a experiência, né, Thiago? Não tem jeito, né? Porque quando você tá novo, você tá meio que experimentando, você tá meio que aprendendo as coisas, né? Mas quando você já tá mais vivido, você sabe uma bola que você consegue se proteger mais, ser mais precavido, né? No treino, sim. No Isso, no jogo, não treino. tem jeito. Isso Aham. você conquista, claro, com a experiência, com a credibilidade, com o resultado. Então, assim, se no jogo você não der resultado, você não vai ganhar o bônus de virar cara no treino, entendeu? Entendeu o Exatamente. Perfeito. raciocínio? Então, você Perfeito. tem que dar resultado no jogo. Você dando resultado no jogo, você vai conquistando a credibilidade necessária para ter esse direito de virar a cara no treino, ou não, enfim. Perfeito. Interessantíssimo. Uma pergunta também que veio de um amigo aqui, Vitor Cambraia. Hoje ele está como preparador de goleiros do América, né, do Coelho Futsal aqui em BH. É parceiro de faculdade. Foi goleiro de futsal também. Goleiraço, inclusive temos uns vídeos, alguns aqui no canal com ele. E ele perguntou: o que você acha da entrada de goleiro reserva, né, tanto para tiro de 10 e quanto para pênalti? Ele perguntou como se você fosse um técnico. O que você acha disso, essa troca de goleiro para essa situação específica? Não sei se você lembra quando começou isso, Billy. 2008, no Maracanãzinho, final contra a Espanha. Eu joguei o campeonato todo. Os pênaltis foi o Franklin, o Ah, sim. designado a nos dar o título Lembrei mundial. das fotos agora que eu já vi. Isso. Então, assim, nesse ano que começou essa questão de trocar goleiro para situações específicas do jogo. O que eu posso dizer para você? Em 2008, o Franklin, ele tem uma envergadura maior que eu, ele é um pouquinho mais alto que eu, uma envergadura maior. E ele treinava exaustivamente cobranças de pênalti. Então, para aquela situação, ele era o mais preparado para defender a seleção brasileira. Ponto. Interessante. Não tem o que discutir. Em 2004, a seleção tinha perdido na semifinal para a Espanha nos pênaltis.
Em 2008, o Franklin se preparou como nunca para todas as situações do jogo, claro, mas exclusivamente muito mais pênalti. Mas por que ele gostava? Você sabe por quê? Então, Billy, é questão de treino. Nessa primeira troca foi quando começou, em 2008, foi quando começou essa questão de trocar. O que eu digo quando me perguntam? Você tem que colocar nas situações do jogo o atleta que é melhor preparado para defender a sua equipe. Então você me perguntou, você concorda ou você discorda? Eu concordo, desde que a pessoa que entre ali realmente seja o melhor do time para realizar aquilo ali. Perfeito. A mesma coisa jogador de linha. Isso, jogador de linha que não entra nunca, mas tem um pênalti, tem uma falta direta, ele vai lá e guarda. Exato, perfeito. Uma jogada ensaiada, alguma coisa nesse sentido. Ele quer jogar mais no jogo normal, ele que se prepare para jogar mais, para ganhar a confiança do técnico e ganhar mais tempo de jogo no jogo normal. Perfeito. E naquilo que ele vai ser designado, que ele faça com maestria. Então, eu como técnico, eu concordo sim com a troca, desde que a pessoa que eu estou colocando, no caso o goleiro, vá lá e dê conta do recado, que dê mais resultado para a equipe. É isso que eu penso. E talvez, Thiago, por exemplo, no caso do Frank, ele já estava lá na seleção. E uma mudança de goleiro, né, principalmente, né, tanto no futebol quanto no futsal, ela não é comum de acontecer, né? No futsal talvez seja mais tranquilo, né, para a questão do goleiro linha, a questão dessas jogadas específicas, mas talvez para um moleque que está jogando, né, na categoria de base, talvez seja até uma coisa para ele, né? Pô, não tô jogando, nem no tiro livre eu entro, nem nos pênaltis eu entro. Pô, vou me dedicar para isso, porque talvez seja a porta de entrada para eu me mostrar, e aí eu vou ser um cara referência no pênalti quando for eu vou entrar, se eu for bem, pô, quando o goleiro sair, quando o goleiro lesionar, o treinador vai ter confiança para me colocar. É uma visão interessante também, né, Thiago? Pode ser uma porta de entrada sim, e o treino é a porta de entrada para tudo, né? Você tem que se preparar para o que vem ali na frente, né? Não adianta você achar que você nasceu com um dom mágico, que se você não se preparar, vai chegar no jogo você vai fazer tudo certo. Se você treinando você não faz tudo certo, imagina sem treinar. Exatamente. O treino é 100% fundamental. Tem uma pergunta aqui interessante. Se com 24 anos é tarde para pensar em ser profissional? Não tem idade. Quem põe o limite de idade ou uma limitação é você mesmo, é o seu psicológico. Não existe idade. Claro que você começando mais cedo, as possibilidades elas aumentam um pouquinho, porque você vai ter a vivência, vai ter a experiência de ter começado mais cedo. Exato. Mas não que você com 24, com 26, com 28, com 30 não tenha a possibilidade de se tornar um atleta profissional, que jogue Liga Nacional, que esteja nas melhores equipes. Se eu não me engano, um grande exemplo disso é o Valdinho. Você já entrevistou o Valdinho, não? Ainda não. O Valdinho era cobrador de ônibus até 26, 27 anos. Eu vi a história dele. A limitação quem põe é você, não é a sociedade, não. É a sua cabeça. Pô, legal. E às vezes é o momento de vida, né, Thiago? Às vezes realmente você não consegue mais manejar, tipo, de tentar jogar um extra, por exemplo, jogar um amador para alguém te ver e tal, porque você precisa se dedicar o tempo para outras coisas, né? E é natural. Mas às vezes você consegue trabalhar normal e tentar se desdobrar ao máximo. É uma coisa que você quer, né? De fato, tentar. E tentar enquanto você tiver, igual você falou, né? Tiver cabeça e tiver vontade, né? Isso, começa no time da sua cidade, tenta disputar os campeonatos, daqui a pouco você vai ganhar visibilidade, vai para um time melhor e assim vai. Desistir é mais fácil, né, Billy? Com certeza. Você pensar negativamente dá o mesmo trabalho de pensar positivamente. Então, começa a pensar positivamente, se prepara para aquelas ocasiões, para quando a oportunidade aparecer, encontrar a preparação que você esteja bem preparado. E casando com o que o Davis falou ontem também, quando eu conversei com ele, e busque ser o cara que ganha, né? Ser o cara que é campeão, que busca título. Porque esse cara vai ser lembrado, né, Thiago? Quando eles quiserem saber o seu caso. Que foi o que eu disse lá nas menores. Eu tive bons companheiros e sempre estive em equipes vencedoras. Isso também ajuda muito, consideravelmente. Sim. E teve uma pergunta aqui legal também, eu não tô achando ela aqui, mas eu já tinha lido ela antes, que é como que é para você, né, o Falcão falar que você é o cara que mais entendia ele, né? Porque a gente vê vários lances do Falcão, principalmente de seleção, né? Que você já meio que previa, né, o que ele esperava, né? Como que a bola viria, enfim. Você entendia muito ele. Então, conta um pouco dessa parceria e mandaram perguntar sobre isso, assim, como que você vê essa declaração do Falcão, né? Eu sempre gostei de treinar muito situações específicas do jogo.
as coisas uma das coisas que eu mais gosto de treinar são as reposições de bola, né? Com as mãos, lançamentos com as mãos e os passes também, sejam eles curtos, longos. E quando eu começo a jogar com o Falcão, eu vejo essa habilidade inata dele. Ele tem uma habilidade impressionante, um domínio de bola impressionante. Sim. Que mesmo os lançamentos que não foram bons, ele conseguia consertar. Eu falei, pô, esse cara aí, acho que eu vou ter um sucesso com ele, né? Ele vai estar lá, eu sei onde ele vai, eu sei os movimentos que ele vai fazer. Se ele fizer o primeiro movimento para cá, ele vai para lá. Se ele fizer se ele balançar a cabeça assim, ele vai para lá. Quando eu comecei a pegar esse entrosamento com ele, era a questão de eu acertar não o lançamento perfeito, mas na região que ele queria receber a bola. Que o resto ele resolvia. Com a habilidade dele, ele conseguiria dominar e conseguiria criar a chance de gol para a gente. Então, basicamente, resumidamente, foi isso que aconteceu quando a gente jogou junto, seja em clube, seleção, esse entrosamento aí quase que perfeito. E às vezes eu xingava muito ele que ele não voltava muito, né? Eu brincava com ele que o máximo que ele voltava era o círculo ali, passava um pouquinho do meio até os 3 metros do círculo central. Nada mais que isso. Que ele já pensava na nossa roubada de bola, Exato. Numa defesa minha, para já sair livre no contra-ataque. E aí eu argumentava que, pô, você tem que voltar, tal. Porra, Thiago, os caras vão chutar 4 bolas em você. Eles vão fazer um gol uma hora ou outra. 3 você vai defender, 2 eu vou guardar, se você repor dessas 3. O argumento dele era muito forte. Então já valeu a pena. E no auge dele, realmente era valia isso. A pena o risco. Não, no auge de vocês dois, né? Porque era difícil alguém conseguir fazer gol em você, né? Então, assim, já o argumento dele era muito forte. Tinha uma época que eu pegava umas bolinhas até, cara. Tinha uma época. Aquela época ali da Malve, principalmente, o time, a gente sabia dessa qualidade não só dele, quanto do Lenísio. Sim. O resto do time jogava em função, quando eles estavam na quadra, a gente já sabia que tinha que fazer um esforço maior de marcação, mas quando tivesse a posse de bola, a gente sabia que lá na frente eles iam decidir. Então, se a gente tivesse bem na defesa, o ataque ele acontecia naturalmente. E por isso que aquela equipe da Malve, das 4 ligas que eu disputei lá na Malve, nós ganhamos 3, perdemos uma por causa do Barbosa, que foi um ano atípico, muita gente machucada, inclusive Lenísio Falcão, mas que, putz, a média foi excelente. De 4 a gente ganhou 3, então todas as Libertadores, todas as Taça Brasil, Sul-Americano, só não ganhamos o Mundial, foi o título que faltou ali, o Mundial Interclubes. Eu dei uma olhada nos seus títulos lá, realmente é absurdo, né? Os coletivos que eu tô falando, não tô nem falando os individuais, tô falando só os coletivos. Assim, é bagulho realmente absurdo, assim. E tem a essência é o coletivo, né, Billy? Individual é um aditivo, Sim. né? E não adianta você ganhar título individual se você não ganhar um coletivo. Que graça vai ter, né? Perfeito. Então a força era coletiva. E que o individual vem naturalmente, né, quando o coletivo funciona, né, é meio que natural, porque normalmente os individuais são sempre para aqueles que estão conquistando, né, ou estão chegando nas finais, né, então o coletivo conta muito, é muito importante. Tem um gol do Falcão que eu já vi, Thiago, não sei se foi você que fez o lançamento, vê se você vai lembrar, que é um de peito, que ele tá na beirada, que a bola vem, ele só faz um movimento de peito, a bola, assim, um gol absurdo, que o goleiro tá meio que saindo, acho que ele tava no Sorocaba na época, foi você que deu o passe? Foi lá em Taubaté. Cara, esse gol é simplesmente absurdo por tudo, porque é absurdo. Foi uma reposição de bola com as mãos. E ela veio de um jeito, assim, ele só teve o trabalho de fazer isso aqui com o peito. E o goleiro... porque, como característica, o meu lançamento ele é um pouquinho mais forte e mais rasante, né? Então ele usava, às vezes ele usava a força da minha reposição com as mãos, com um domínio finalização. E tamanha a rapidez de raciocínio dele, né, a habilidade que ele tem, que quando a bola estava viajando, ele deu uma olhadinha para o Veloso. O Veloso era o goleiro Taubaté. Então, ele vindo já, o Veloso já meio que na cobertura, mas viu que não ia chegar nessa cobertura.
Ele falou, putz, se eu dominar, ele vai me engolir, então eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Foi o que ele fez. Cara, acho que o triste, eu não sei, acho que não teve transmissão esse jogo, né? Porque o vídeo que tem, ele é, tipo, muito amador, assim, pelo que eu vi. Tipo... Era uma gravação da TV de Taubaté, para passar ali na região. Entendi. Não era, né, nada pensado, nada tipo Sport TV. Muito nada... produzido, aham. Exato. Não, esse gol eu acho que retrata exatamente essa parceria, né? Porque é uma coisa muito inusitada, talvez um dos gols mais diferentes e difíceis que Falcão, assim, é difícil falar isso, né? Porque ele fez tanta coisa, né, que tem isso também. Mas, pô, você me falou de reposição, eu lembrei logo, porque é uma bola que vem viajando, eu falei, só pode ter sido Thiago, porque faz todo sentido. Isso. Aí, até quando reativar o canal do YouTube, os meus goleiros, né? Isso, já fala, a gente vai ter tempo para falar. Meus goleiros eu criei para dar dicas para os goleiros que tanto me perguntam, né? Com o olhar de um goleiro profissional. Tomando por base até canais como o seu, do BR Futsal, você Sim. dá muitas dicas interessantes ali de todas as posições. Uhum. Inclusive, eu já vi muitas dicas para goleiros que você dá. E eu quero entrar com um olhar mais profissional, também retratando um pouquinho isso. E no meio dessas dicas do canal do YouTube Meus Goleiros, eu quero colocar alguns lances para exemplificar essas dicas. Perfeito. Dentre eles, as reposições de bolas com as mãos. E aí eu vou colocar gols de reposições para o Falcão, para o Davis. O Davis é um cara que se aproveita muito também dessa situação. E aí no meio dos vídeos de dicas eu vou colocando alguns lances. E aí vai ter bastante gol do Falcão aí da reposição, tanto com os pés quanto com as mãos. Uma ideia boa também, Thiago, é às vezes você pegar esses lances, além de só exemplificar, né? Poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, meio que contar um pouco a história, né? O que passou na sua cabeça no momento, o que você percebeu do Falcão naquele momento. Acho que isso é muito, muito foda, porque é só você consegue ter essa percepção, né? E acho que isso ajuda a galera também a criar um mindset, uma cabeça mais pensante, assim, uma cabeça mais... Não vê o jogo só como a prática, né? Como ponto só aquilo ali que acontece lá. Não, o jogo é pensado, o jogo você pensa antes. Eu tenho muito essa parada quando eu vou jogar, né? Resenha, né? Nada demais, mas eu gosto de entrar na quadra, assim, eu gosto de ver ela, eu gosto de entender o espaço que eu vou jogar, tá ligado? Beleza, aqui que. Da frente da área aonde? Aqui, beleza, aqui que eu vou estar. Quando eu jogava no Galo, né, na época, eu ficava de frente pro gol, eu virava, né, olhando pro gol, olhava ele. Queria entender o tamanho, né? Porque várzea, cada gol é de um jeito, cada marcação é de uma forma. Então, assim, eu fazia marcações também com o meu treinador, me deu essa dica uma vez. A gente jogava em campo de terra, né? Na maioria das vezes. Então, a gente tinha dificuldade de posicionamento, né? Quando jovem. E a gente muito pequeno, né? O gol muito gigante no campo. Aí o treinador, a gente falou: vem aqui na linha da pequena área, olha para a trave e faz uma marcaçãozinha com o pé aqui, ó, porque isso vai te ajudar muito a ter a referência do posicionamento, principalmente no diagonal, né, que é o mais difícil, para você saber onde que tá a trave sem você precisar ficar olhando para trás. Então a gente fazia essa marcaçãozinha tanto do meio do gol, tanto das duas traves. E eu tinha muito essa parada de ficar visualizando, vendo as jogadas, eu tinha muita dificuldade de bola cruzada na área, então eu ficava tentando imaginar as possibilidades, porque a galera acho que pensa muito só no jogo, né, Thiago? Tipo, só no ponto final ali, mas envolve muito mais coisa, né, eu acho. Com certeza. Não sei se você ficou sabendo, você foi contratado agora como produtor executivo do Meus Goleiros, da sugestão de vídeo. Põe aí embaixo na descrição, né, Felipe, por favor. Com certeza. Não, vou falar. Do Meus Goleiros. Esse ano ele vai ser movimentado mais ativamente. Com certeza. Vou buscar a participação de pessoas como você. Eu quero essa visão, né, de pessoas como você que buscam realmente passar para as pessoas. Tem muitas pessoas interessadas, né? Qual que é o pensamento de um goleiro realmente profissional, no meu caso? O que você pensa? Qual a sua preparação? Eu quero fazer vídeos de preparação para treino, para jogo. O que eu faço no dia a dia? O que eu como? Muito rico. No que eu penso? Muito rico. Eu quero explorar esses detalhes de bastidores, que como a gente conversou lá no início, o pessoal só vê o produto final. Exato. Não sabe o que a gente passa, quantas escolhas a gente tem que fazer no dia a dia para chegar na hora do jogo bem, para executar bem o serviço e pensando só no jogo. Para você não entrar no jogo lá contra o Magnus, atual campeão da Liga Nacional, pensando na compra do mercado que você vai ter que fazer, que sua mulher te cobrou, que você não comprou o tal do manjericão que você esqueceu. Exato, exatamente. É muita coisa que envolve, as pessoas não têm noção disso. Billy. Não, inclusive tem uma pergunta aqui, assim, eu não ia fazer ela, porque eu falei, pô, ele perguntou de brincadeira. Mas agora faz total sentido. Refri na dieta pode, Thiago?
Cara, é uma coisa que nunca me chamou a atenção. Eu não sou muito fã de refri. Mas depois do jogo, não existe coisa mais prazerosa que tomar um copo de coca com limão depois do jogo. Depois do jogo. Num copo só. É o único momento que eu tomo refri. No dia a dia, eu nem compro, nem tenho aqui em casa. Mas tem alguma regulamentação do clube, assim, em questão dessa dieta, ou é mais volátil, assim? O clube recomenda, tem alguns clubes que tem nutricionista, a maioria é o preparador físico que fica em cima, né, para tomar cuidado da alimentação. Tem atletas que, se o clube não proporciona isso, ele vai atrás, que é o meu caso. Eu vou atrás, eu tenho a minha nutricionista de confiança. Perfeito. Eu vou atrás, falo para ela meus objetivos, ela monta o cardápio de acordo com os meus objetivos, sejam eles objetivos físicos de, né, eu quero estar com tantos quilos, com um percentual X de massa magra, de percentual de gordura, mas também da minha rotina para eu suportar a rotina. Não adianta eu querer emagrecer 2 quilos e não ter energia para executar os treinamentos, que são puxados. Muito, o gasto calórico do atleta é tipo níveis absurdos, né? Exatamente. Então tem que adequar um pouquinho de tudo, mas eu tenho a minha linha, tenho a minha nutricionista e o refri é uma coisa que não me chama atenção naturalmente, e também por pensar muito nessa parte física, é uma coisa que atrapalha muito a manutenção da forma física. Tem alguma coisa de alimentação aí que te pega, tipo assim, doce, sei lá, cerveja, alguma coisa que, tipo assim, te pesa muito, que você gosta demais e você não consegue comer sem preocupação? Não, então, cerveja é uma coisa que eu não tomo muito também, só quando não tem treino no outro dia. Eu sou muito fã de vinho, né? Sim, inclusive na pandemia, putz, uma coisa que a gente não sabia quando ia voltar, Billy. Sim. E, putz, a gente tá aqui sem fazer nada, vamos ver seriado, abre lá uma garrafa de vinho. Putz, a gente acabou com o estoque de vinho de casa, cara. Caraca! Eu tinha ido pra Serra Gaúcha em janeiro de 2020, minha adega tava achou que ia deixar aí decorando. O porta-mala veio lotar, pô, isso aqui vai durar 3 anos, né? Olha a quantidade de vinho que a gente trouxe. Foi veio 3 vinho meses. No teto do carro, né? 3, 4 meses foi tudo, Billy. Então, assim, é uma coisa que eu vou tentar me policiar um pouquinho mais, esse prazer, não é? Eu não tomo vinho para ficar doidão, para ficar bêbado. Claro. Mas é uma coisa que no jantar, tomando um cálicezinho e tal, é uma coisa que eu curto e que esse ano eu vou ter que me precaver um pouquinho, porque eu vou estar morando no sul, perto de Bonzinhos também de novo. Não vai ser fácil. Para Erechim, aquele friozinho. Então exatamente. A gente tem que policiar muito de acordo também com o momento da competição. Uma coisa que a gente tem que policiar, sim. Isso é uma coisa, o goleiro Thiago, pessoa física, é uma coisa que eu gosto muito, que pode me prejudicar, que eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado. Legal. Thiago, assim, hoje a galera não sabe, mas hoje é um sábado, são 10 horas agora, já até passamos do horário que eu falei que a gente ia conversar, né? E assim, muito bom, né? Não sei para você, mas para mim isso aqui é muito divertido, essa troca, essa conversa. Se você não tiver limitação de horário, fica à vontade aí, cara. Vamos embora, manda bala. Não, então, mas assim, é porque eu gosto da ideia também da gente deixar pra gente fazer uma segunda vez, que os meus goleiros ativos, fechado. Enfim, outro momento de carreira, outras histórias. Eu gosto muito dessa ideia também, porque aí a gente consegue explorar ainda mais. Mas de antemão te agradeço muito, Thiago. Para mim é um prazerzão. Eu confesso que eu tinha um medinho do Thiago desde sempre, porque eu acho que a impressão que todo mundo é muita gente, né? Eu vou falar de mim, né? Mas o Thiago sempre muito sério, né? Sempre com a cara mais fechada. Não cara fechado, né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas aí, aos poucos, eu fui... A primeira vez que eu te encontrei pessoalmente, eu não esqueço esse dia. Foi lá em Uberaba. Foi Uberaba, acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou, assim, de fato. Foi a gravação do esparadrapo nos dedos, né? Exato. Aliás, um dos vídeos mais visualizados do seu canal. Mais vistos, acho que é mais de 500 mil, talvez. Bagulho doido. E aí, aquele dia, a gente foi almoçar lá, eu e meu irmão que tava me ajudando naquela. E aí, a gente tava do seu lado, assim, servindo, aí do nada você falou, pô, e aí, como é que é? Vocês estão nessa tem quanto tempo e tal? Como que foi o canal? Tipo assim, uma coisa muito pouca, né? Uma coisa muito simples, né? Mas pra mim, pô, era o Thiago demonstrando interesse, né? Querendo saber, enfim, do processo. E aí eu fui quebrando o gelo, entendendo que não, pô, o Thiago é resenha também, divertido pra caramba e tal. Então, pra mim, é um prazerzão essa troca aqui. Te agradeço demais. Muita gente comenta isso, né, cara, que eu sou um cara mais sério, sou mais, quem eu não conheço realmente, eu tenho, né, eu preciso conhecer a pessoa para entender o que essa pessoa deseja, o que ela quer, para daí sim a gente entrar numa conversa, entrar numa sintonia
E aí desenvolver as ideias, né, Billy? E aí você começou essa questão do canal do YouTube muito antes aí dessa modinha que virou agora, né? Exato, exato. Então, 2015. você tem o público que você tem muito por competência, não por modinha. Você Sim. falou a língua das pessoas que queriam informações do mundo futsal, do mundo futebol, e você falou a linguagem deles e te dou parabéns por isso. O canal é muito legal, até uma Obrigado. inspiração para eu criar os meus goleiros, Pô, porque né? doideira. Por isso que você já é o produtor executivo dos meus goleiros. Fomos promovidos. Para justamente falar a linguagem dos goleiros amadores, dos atletas profissionais, Sim, agora no ponto de vista de um goleiro que realmente vive 100% da vida dele para isso. E maravilhoso. conto aí com seu apoio para Não, eu os meus tô goleiros bombar aí na rede. totalmente disponível para qualquer circunstância, para qualquer momento. Para mim, realmente vai ser um prazer. E, pô, bom demais, Thiago. Muito obrigado mesmo. Boa noite aí, bom descanso para você. A gente vai se falando. Valeu. Valeu. Obrigado, Billy. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo canal BR Futsal. Valeu. Valeu, Thiago. É isso, rapaziada. Mais um X1 brabíssimo. Tamo junto. Até o próximo.